Olá a todos vocês que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, aqui no nosso Notícias Comentadas com André Bontempo e trazendo algumas informações interessantes, importantes, comentando algumas notícias, questões que foram aí destaque na semana e algumas que, ainda não aconteceram plenamente, mas já fazem parte aí do bojo daquilo que a gente quer e pretende discutir. Afinal de contas, de algumas semanas para cá, toda essa onda de tragédias, principalmente aqui no litoral norte, mas a gente poderia pegar e trazer também um pouco mais para nossa área, digo aqui em São José dos Campos, para aqueles que nos acompanham, né, sabem que somos aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, mais precisamente do município de São José dos Campos. E aqui as últimas chuvas dessa semana fizeram um verdadeiro estrago aí na cidade, assim como às vezes fazem em outros pontos, né? Mas aqui, principalmente na região central, que há muito não se via algo tão feio assim, acabou chamando a atenção de muita gente. E, para além disso, claro, temos que observar também como ficou e como ainda está, apesar de todo o trabalho, todos os esforços, recuperar as regiões aí de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e demais regiões também que estão sendo afetadas aí por todo o impacto global. Não por essa e por outra, Caçapava, no dia 4 de março, no caso hoje, nesse sábado, né, dia às 10 horas, teremos a chamada Greve pelo Clima na Praça da Bandeira e como diz aqui o pessoal do Batucada Resistência, o Vale do Paraíba e Litoral Norte vivenciaram nas últimas semanas catástrofes ambientais com consequências devastadoras e irrecuperáveis. Não queremos mais que nossa população viva com medo dos efeitos da busca desenfreada pelo lucro e pela ausência de políticas públicas que protejam e beneficiem a população. É preciso evitar que novos desastres aconteçam. É por isso que a sociedade civil, movimentos sociais, pesquisadores, ONGs, partidos e coletivos se reunirão no dia 4 de março, neste sábado, às 10 horas, na Praça da Bandeira, em Caçapava, para discutir sobre o projeto de construção de termoelétrica que vem sondando a cidade e a nossa região. Tá aí então, né, o convite, antes de tudo, para aqueles que puderem, quiserem participar. A greve pelo clima aí, chamando diversas entidades, pessoas, militantes, políticos, entre outros, para se unirem nessa discussão dos impactos globais provocados pelo modelo de produção capitalista. E tocando ainda sobre essa questão do modelo de produção capitalista, a gente verifica aí também como os impactos globais estão causando também o oposto, né? No Rio Grande do Sul, problemas aí relacionados à seca, enquanto chove muito e desastres provocados pela chuva e, consequentemente, por conta da falta de políticas públicas para proteger a população mais vulnerável e, consequentemente, a ignorância com relação aos alertas dos perigos que já se sabem que recorrentemente acontecem. Ainda temos também no Rio Grande do Sul o problema aí referente à questão hídrica, né? A questão da seca, que também tem atrapalhado lavouras, agricultores, principalmente os pequenos, né? Também aí prejudicados pela questão das mudanças climáticas. E pasmem, né? Essa questão toda sobre
mudanças climáticas e o Rio Grande do Sul, falando aí sobre a questão da seca, a gente ainda por cima é obrigado a ter que ver, não bastasse tanta tragédia, ainda tem que ver a tragédia humana, né? Trabalhadores em situação análoga à escravidão, resgatados aí em vinícolas, em fazendas produtoras de vinhos, suco de uvas e derivados, né? Aí no Rio Grande do Sul, já não bastasse a crueldade da situação e da notícia em si, toda a questão de xenofobia e racismo que isso provocou por fora, inclusive no seio da política, gente que a essa hora já deveria estar presa há muito tempo pelos comentários e pelas bobagens que falaram, seja desde os donos, né, dessas vinícolas, quanto os próprios políticos que vieram a público tentando usar do gozo do chamado foro privilegiado para virem destilar ódio e racismo, em especial à população nordestina. Não bastasse tudo isso, ainda vimos aí a notícia, denúncia aí de um dos trabalhadores escravizados nas vinícolas, gaúcho, né, de origem gaúcha, dizendo que as agressões eram destinadas aos trabalhadores escravizados baianos, ou seja, em que pese todos ali fossem escravizados, né, o que já seria um absurdo por si só, ainda havia uma intensidade, né, uma crueldade adicional, uma punição, um total absurdo aplicado em especial aos trabalhadores de fora, né, aos trabalhadores baianos, mostrando aí, além do crime em si da escravidão, o bárbaro preconceito, a xenofobia, né, desses agricultores, desses grandes produtores da Serra Gaúcha, aí do Rio Grande do Sul, contra a população nordestina, né? E como tratavam aí os trabalhadores explorados baianos. No caso, os trabalhadores ultra explorados, né? Porque ali o negócio passou do limite da mera exploração. Porque, né, no capitalismo, no momento que você é um trabalhador, com certeza você é um explorado. Eu sinto dizer isso para quem acha que não, mas tá aí um dos motivos para vocês acompanharem sempre cada vez mais o canal e abrimos essa discussão sempre aqui para ilustrarmos melhor esses assuntos. Aliás, sugiro que vocês assistam, né? Façam aí um apanhado, aproveitem o final de semana, façam uma retrospectiva do curso de teoria marxista, de introdução aí ao marxismo, organizado aqui pelo podcast Mesa de Debates, né? Feito aí maestramente pelos meus amigos, pelos meus colegas Guilherme de Almeida Soares e também o Ulisses Neto, e contando aí com grandes professores, né? Professor Ivo, professor Jean Menezes, professor Amarildo, né? Tivemos também a participação de mais um professor até indicado aí para estar colaborando também. Então, realmente é algo aí que vale a pena vocês estarem acompanhando, conhecendo. O professor Pedro Jorge, né? Também aí um dos 4 que auxiliaram a gente nesses 2 meses aí de curso, né? Foi gás, mas vale a pena. Eu acho que ficou aí com certeza, na minha modesta opinião, uma marca para o canal. Bom, e falando aí sobre todas essas questões, ainda sobre a pegada da natureza, né? Uma notícia que me chamou a atenção ainda no começo da manhã
Desculpa, no começo da semana, né? Essa na Folha de São Paulo. O ex-ministro, segundo palavras do próprio jornal Folha, né? O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que está preso desde janeiro, foi alvo de uma ação do IBAMA nesta sexta-feira, 24. O órgão fez busca e apreensão na residência de Torres, em Brasília, em decorrência da criação ilegal de pássaros silvestres. A informação foi confirmada ao UOL pelo IBAMA e pelo advogado do ex-ministro Rodrigo Roca. O advogado afirmou que Torres foi multado, mas disse que ele vai recorrer. A multa é de R$ 54 mil, segundo o Instituto Brasília Ambiental, que também participou da ação. Na operação, foram encontradas 60 aves mantidas no criadouro, uma delas com a pata mutilada. O IBRAM informou que nenhuma delas foi apreendida, mas não informou a razão. Bom, o cara tá preso, né? Mas... coisas aí... Aí você vê, né? O ex-ministro, né, da Justiça, lamentável, né? É para ver como são as coisas aí no Brasil, né? É simplesmente verdadeiro absurdo. E se a coisa já não estava boa aí com o ministro de outrora, né? Com o ministro do bolsonarismo, como aqui a gente não fica defendendo o poder, né? Aliás, a gente questiona o poder, diga-se de passagem. Vamos também aqui com um ministro, um atual ministro, né? Dentro aí do governo Lula. Essa reportagem já do Estadão, falando aqui, né, que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, utilizou avião da Força Aérea Brasileira e recebeu diárias pagas pelo governo para participar de leilões de cavalos de raça que chegam a valer mais de R$ 1 milhão. Era fim de tarde de quinta-feira, 26 de janeiro, quando Juscelino saiu de Brasília com destino a São Paulo, justificando se tratar de uma viagem urgente. Seus compromissos oficiais somaram 2 horas e meia. Tá aí se vendo, né? O ministro Juscelino Filho saiu a galope, né? Para poder cuidar, verificar, participar de leilões de cavalos, em que pese ele tenha de fato cumprido enquanto seu trabalho de ministro algumas poucas horas, pelo que a própria reportagem nos informa, tivemos que verificar essa verdadeira pataquada aí, que é o ministro simplesmente, né, querer aproveitar, gozar a vida, enquanto tanta tragédia ocorre aí no Brasil. E pior de tudo, né, o ministro das Telecomunicações, agente também da área da comunicação, né, pegando e olhando tudo isso, só podemos dizer que estamos bem de ministro, né? Estamos muito bem de ministro. Laia. Mas é isso aí, minha gente. Tocando aqui o barco. Aliás, esse ministro aí, o Juscelino Filho, né? Diga-se de passagem, não deveria nem ter sido convidado para começo de conversa para compor a equipe ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas sabe como são as coisas, né, minha gente? Conciliação de classes costuma dar nesse tipo de situação. Falando em conciliação de classes, recebendo aqui do Tarcísio Mota, militante, né, político aí vinculado ao PSOL, governo Lula descarta revogar reformas do ensino médio, mas quer rever falhas. Bom, se ele quer rever falhas, evidentemente já é um ponto a, no mínimo, ser parabenizado. Já é um começo, vamos assim dizer. Porém, antes de mais nada, precisa fazer uma revogação no sentido de repensar como foi feito
e até mesmo pelo fato de que era um outro governo com uma outra perspectiva e uma outra visão de educação, e agora, como um novo governo, supostamente com outro discurso e outra prática, vai coadunar com aquilo que estava até então estabelecido? Segundo a fala do próprio Tarcísio Mota, abre aspas, repensar o funcionamento do ensino médio é sim importante para a construção do nosso futuro. No entanto, a reforma como foi realizada pelo governo Temer deve ser revogada o mais rápido possível. O antigo modelo deve retornar enquanto o MEC não prepara uma nova proposta a partir de um amplo debate com a sociedade, educadores e estudantes. O que precisamos derrubar hoje é este ensino médio que amplia desigualdades e não enfrenta os problemas estruturais da educação brasileira. Fecha aspas. E em linhas gerais, eu não precisaria nem estender muito aqui o comentário, eu vou na ótica também do que o Tarcísio coloca e propõe. Quando a gente fala da reforma do ensino médio, eu acho vital sim uma reforma do ensino médio. A questão é que do jeito que foi feita e do jeito que foi proposta, e pensando nos pormenores do governo, né, que foi quando foi proposto, e aquela velha história, para quem foi proposto, é que a gente deve levantar a discussão. E agora um governo que se diz contrário, né, que dizia enfrentar muito dos problemas que, como eles próprios colocam, começaram após o impeachment, após o golpe de Dilma Rousseff, agora precisam fazer aquela certa vista grossa, até porque grande parte do que foi feito nos governos Temer e Bolsonaro foram as políticas para agradar o mercado, agradar a burguesia nacional, essa mesma burguesia que ajudou e em grande parte apoia Lula no governo e está aí participando do atual mandato. Repetindo, né, voltando àquela questão do Juscelino Filho, a questão da política de conciliação de classes acaba tendo esse tipo de coisa. Realmente complicado, mas precisamos estar sempre aí abertos, né, de olhos vidrados em tudo o que acontece, e para isso conto também com a ajuda de vocês aí, amigos, colegas, todos que estão acompanhando o nosso podcast e ajudando esse canal a crescer sempre e cada vez mais. Um beijo no coração de todos, obrigado aí pela audiência de sempre, vamos tocando o barco, como eu disse, né? Não estamos aqui para defender ninguém, estamos aqui para observar e criticar o poder da forma como ele é apresentado, né? Da forma como ele é estabelecido numa sociedade de desigualdade e divisão de classes. Um beijo no coração de todos. Esse foi nosso Notícias Comentadas desse dia 4 de março de 2023, fechando aí a nossa semana e tchau!